A mendiga negra ensina o menino cadeirante e o milionário vê o milagre acontecer. Num canto esquecido da cidade, onde a desigualdade grita nas paredes gastas e o vento traz o cheiro amargo da dor, Lucas vive numa cadeira de rodas e numa gaiola invisível. O orfanato, velho e sem esperança, é o mundo que ele conhece. Desde pequeno, o silêncio do abandono sufoca seu peito e as mãos trêmulas de impotência apertam seus joelhos. Ele observa as outras crianças brincando, enquanto seu corpo não responde. A solidão é uma sombra constante e o desamparo seu único amigo. Mas então, numa manhã cinzenta, uma figura saltou das sombras da rua. Ana, uma mulher com roupas puídas, pele negra marcada pelo sol e olhos que carregam tempestades antigas, apareceu diante do portão do orfanato. Diziam pelas ruas que ela era uma mendiga, perdida em seus próprios fantasmas, mas havia algo nela que fez o coração de Lucas pular uma batiba. Ana não olhou para ele como os outros. Ela viu algo, um fogo e sentava-se com uma força inesperada ao lado da janela, contando histórias de um passado doloroso. Histórias duras, feitas de cicatrizes e superações. Contava sobre a estrada cruel que percorreu, a fome que sentiu arranhando a garganta, a chuva cortante na pele, o abandono que conheceu de perto. Lucas ouvia fascinado, como se cada palavra fosse uma mão puxando-o para fora do poço onde estava. Aos poucos, Ana virou sua mestra, não em matemática, nem em artes, mas na vida. Ela ensinava a não aceitar os muros invisíveis. Seu corpo pode não andar, mas sua alma pode voar, dizia, com a voz grave, cheia de emoção. Lucas sentia um calor estranho, algo que nunca tinha sentido antes, a esperança. Um estranho milionário, Carlos, que visitava o orfanato para financiar projetos que ninguém sabia direito, começou a notar aquela conexão improvável. Ele via o brilho nos olhos do menino e o respeito absoluto de Ana. Algo no ar parecia prestes a explodir. Carlos nunca imaginou que o zencou. O silêncio entre Carlos e Ana carregava uma tensão que ameaçava romper, como vidro rachado prestes a estilhaçar. Lucas sente essa eletricidade no ar. Com o banco de areia sob seus pés, confortável, mas frágil, ele sabe que fechar os olhos para toda aquela tempestade pode ser o pior erro da sua vida. Ana, por sua vez, enfrenta os próprios demônios, lutando para manter a faísca ainda acesa dentro do menino. Mas a verdade é uma bomba prestes a explodir. O escândalo que está por vir, as verdades enterradas sob camadas de dor, podem destruir tudo. E ainda assim, em meio a essa sombra pesada, uma fagulha de esperança insiste em brilhar. Um milagre estranho, inesperado, se forma no encontro dessas três almas dilaceradas. Será que os laços que começaram a se formar vão resistir? Será que Lucas terá coragem de confiar? Carlos vai conseguir encarar as verdades que vêm à tona? Ninguém sabe. Só o tempo vai dizer. Mas o silêncio do orfanato agora está longe de ser o mesmo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava sentado no chão do orfanato, absorvendo cada palavra de Ana. O calor da esperança estava crescendo dentro dele. A conexão entre eles parecia inquebrável. Carlos, à distância, observava essa cena com um misto de fascínio e confusão. O mundo à sua volta estava mudando, mas ele ainda não sabia até que ponto. Até que um grito cortou o ar, agudo, desesperado, vindo do lado de fora. Ana imediatamente se levantou, seus olhos escaneando a rua. Lucas sentiu a tensão. Ele nunca a tinha visto assim antes, tão alerta, tão aterrorizada. O silêncio pesado e a expectativa na sala
foram quebrados quando a porta do orfanato se abriu com um estrondo. Um homem entrou, e sua expressão era de pura fúria. Ele segurava um pedaço de papel amassado, como se estivesse prestes a explodir. Vocês não podem fazer isso. Não vão me tirar dela de novo. O homem gritou, seu olhar fixo em Ana. Lucas se encolheu, seu coração batendo forte. Ele estava se perguntando se era um atacante, um perigo. Mas Ana pareceu reconhecer o tumulto e avançou, enfrentando o homem. Ricardo, por favor, eu não sou mais a sua propriedade, gritou Ana, sua voz tremendo. Lucas nunca tinha ouvido seu nome. O nome soava pesado, carregado de história. O homem avançou, os olhos fixos em Ana, com uma mistura de raiva e desespero. Carlos, sem pensar duas vezes, interveio. O que você está fazendo aqui? O orfanato não é lugar para brigas. A tensão estava no ar como um cabo de guerra, e Lucas sentiu o labirinto de emoções à sua volta. Ela é minha irmã, Ricardo gritou de volta, a revelação cortando como uma faca. Ela não pode simplesmente desaparecer e deixar a família. Vocês não entendem. O silêncio abateu sobre o lugar. Lucas olhou para Ana, e o mundo dela parecia desmoronar. Seu irmão? A voz de Carlos saiu como um sussurro. O choque ficou visível em seu rosto. Ana parecia perdida, seus olhos revelando um turbilhão de pensamentos que lutavam para encontrar o caminho. Lucas também ficou parado, seu coração se despedaçando com a onda de novas palavras. Ah, como tudo parecia confuso. Você não sabe o que aconteceu com a gente. A vida não foi gentil com nós dois, Ana falou, a voz quebrando pela emoção. Ricardo começou a falar de coisas que Lucas não podia entender. Era como se um novo filme começasse, e ele estava preso no meio de uma narrativa que nunca soube que existia. Finalmente, Ricardo revelou um segredo arrasador. Você não é só minha irmã, Ana. Você não é a única. E num instante, tudo pareceu desmoronar. A mãe que você diz ter perdido, ela é a minha mãe também. Essas palavras se espalharam pela sala como uma bomba de fragmentação. O ar espesso e pesado se transformou em um completo caos. Lucas olhou para Carlos e olhando para Ana. Todos estavam se perguntando sobre os laços que nunca haviam sido feitos. O que isso significava para todos eles? O que tinha sido enterrado sobre promessas e silêncios? O silêncio substituiu a gritaria. Agora um burburinho crescente. Todos distantes de um mundo em ruínas. As lágrimas nos olhos de Ana brilharam sob a luz esmaecida, e Lucas sentiu um nó em sua garganta. Não sabia o que pensar, o que sentir. Além das paredes do orfanato, a vida como ele conhecia estava prestes a mudar drasticamente. O que mais poderia vir à tona? E assim, enquanto olhavam um para o outro, questionando o que haviam aprendido, a tempestade apenas começava. A essência do que todos acreditavam estar definido se quebrava, e eles sabiam que os laços que tinham poderiam estar se desfazendo a qualquer momento. O que tinha se perdido poderia voltar, e quem seriam eles agora? Lucas sentiu o chão sob ele tremer. O tempo parecia parar. Ricardo tinha acabado de dizer algo que mudaria tudo. A revelação estava no ar, pesada como chumbo. Ana, olhando para o irmão, parecia desmoronar. Carlos, ainda confuso, mal conseguia processar as palavras. O orfanato, que antes era um refúgio, agora estava infestado com segredos que ameaçavam romper. Foi quebrado por um farfalhar. Todos os olhos se voltaram para a porta, que se abriu com um chiado. Uma mulher de cabelo desgrenhado e rosto pálido apareceu, a boca aberta em um grito silencioso. Era Maria, a antiga diretora do orfanato, e seu olhar estava cheio de terror. O corpo dela tremia, e Lucas teve certeza de que algo estava muito errado. Vocês não podem ficar aqui, ela gritou, os olhos arregalados. Está tudo acabado. As palavras dela reverberaram na sala, como um eco arrepiante. O ar ficou gélido.
O que você quer dizer? Ana se aproximou, sua voz já trêmula. O desespero começou a tomar conta de seu peito, à medida que a realidade começava a se desvanecer. Eu não posso deixá-los aqui. Maria avançou, puxando Ana para o lado. A verdade está prestes a vir à tona. Você tem que ir, todos vocês. O olhar de Ricardo se tornara feroz. O que você está escondendo, Maria? O que está acontecendo? A tensão era palpável. Os rostos de Carlos e Lucas também refletiam pânico. O que mais estava escondido naquela história? Maria olhou ao redor como se o prédio estivesse escutando. Não posso falar aqui. Vai ser perigoso. Se eles descobrirem, vocês não têm ideia do que pode acontecer. Seu olhar se fixou em Ana. Você é mais importante do que imagina. A sua vida, a de Carlos, tudo está interligado de uma maneira que vocês não conseguem entender. Lucas sentiu um nó na garganta. Então, do nada, houve uma explosão. Um estrondo alto, como se algo tivesse colidido com a parede do orfanato. A estrutura começou a tremer, e a luz piscou. O pânico tomou conta da sala. O que estava acontecendo? Fuja, agora! Gritou Maria, puxando Ana. O som de gritos vinha de fora, mas o segmento seguinte chocou todos. Um grupo de homens, com roupas escuras e visíveis armas, irrompeu de uma esquina. Lucas viu o brilho frio das lâminas e ouviu os murmúrios ameaçadores. A gente veio buscar ela. Um deles gritou, apontando para Ana. Não! Ricardo se virou, o corpo tenso, os punhos cerrados. Mas os homens não estavam ouvindo. O caos se espalhou como um incêndio. Ana, em pânico, tentou escapar, mas os homens pareciam determinados. Lucas, em sua cadeira, sentiu uma onda de impotência. A adrenalina corria em suas veias. Carlos, o que vamos fazer? Gritou. Mas o milionário estava paralisado, os olhos fixos na cena. Ricardo avançou, mas era tarde demais. Os homens agarraram Ana, e tudo virou um emaranhado de gritos e empurrões. No meio da confusão, um dos homens olhou para Lucas. Um olhar afiado que parecia perfurá-lo. Você sabe quem ela realmente é? A pergunta cortou como uma faca. Lucas sentiu o mundo girar. Ele não tinha ideia. O que a mulher que dava esperança era? O que se revelou naquela sala sombria? Carlos finalmente se moveu, empurrando os outros para o lado. Não a toque! Gritou, a raiva crescendo. Ele avançou, tendo um vislumbre do que estava por vir. Mas o homem o bloqueou. Ela deve vir conosco. Temos contas a resolver. Ana gritava, mas a voz dela se perdia na tempestade. E o tempo parecia parar de novo para Lucas. Tudo o que ele sabia estava desmoronando. Ele começou a entender que não era apenas um menino em uma cadeira de rodas. Havia segredos que conectavam suas vidas de maneiras que nem imaginava. E bem ali, naquele instante caótico, Lucas decidiu. Ele não iria ficar parado. Se havia um caminho, ele ia descobri-lo. Mas de que viria a seguir? O que mais estava escondido nas sombras do passado, prestes a emergir e mudar tudo novamente? O tempo parecia ter parado, e Lucas sentiu o peso da situação esmagá-lo. Ele tinha que agir, fazer algo antes que tudo se perdesse. O mundo à sua volta estava em caos, mas mesmo assim, ele não conseguia desviar o olhar de Ana. O desespero nos olhos dela aquecia seu coração e gélido ao mesmo tempo. Carlos, precisamos ir! Lucas gritou, a voz quase sufocada pela adrenalina, mas Carlos estava parado, a expressão de horror entorpecendo seu corpo. Era como se a cena estivesse em câmera lenta. Ana sendo puxada, os gritos e a destruição se aproximando. Ricardo tentava proteger a irmã, mas cada movimento dele parecia inútil contra os homens armados. Então, quase como um flash, tudo mudou. Um grito cortou o ar, estrondoso e cheio de dor. Lucas virou a cabeça e viu uma figura conhecida no meio do tumulto. Era Maria. Ela se lançou frente aos homens, o queixo tremendo. Levem-a não! Eu não deixarei!
O que estava acontecendo? Maria, não! Ana gritou, a voz cheia de pânico. Um dos homens empurrou Maria e ela caiu no chão, a expressão de horror transformando-se em uma determinação feroz. O olhar de Lucas se fixou na mulher que havia sido sua protetora. Mas o que ele presenciou a seguir o deixou sem palavras. Vocês não entendem. Ela não é apenas uma mendiga. Ela é a verdadeira mãe do Carlos. O grito de Maria ecoou pela sala como um trovão, e Lucas sentiu o coração parar. O que ela estava dizendo? Carlos não conseguia falar, apenas olhava para Maria como se tivesse visto um fantasma. Os homens pararam confusos. O caos ao redor parecia ter desacelerado. Ana olhou para Maria, e os olhos dela encheram-se de águas turbulentas. O que você disse? A voz dela tremia, mais um sopro do que uma pergunta. Eu não posso deixar que você a leve, porque você é minha filha. Maria gritou, com a força de alguém que carregava a verdade nas costas por tempo demais. O mundo começou a girar, e Lucas se sentiu como se tivesse caído de um precipício. As palavras de Maria transformaram tudo. Ana não era só uma mulher salvadora, ela era mãe, era a irmã de Carlos, sim, mas também a filha de Maria. E Carlos? Lucas olhou para ele. Agora o que ele era? Apenas um homem fugindo da própria história? Meu Deus! Carlos murmurou, a voz quebrada. Ele parecia menor, mais vulnerável. O homem que antes parecia tão poderoso, agora estava desmoronando sob o peso da verdade. Ricardo, que até então estava perdido no meio do caos, se aproximou, segurando o braço de sua irmã. O que isso significa? Como você pode ser? A incredulidade em sua voz era palpável. E Lucas, preso em meio à tempestade de revelações, sentia que toda a vida que conhecia estava em frangalhos. As lágrimas começavam a escorrer pelo rosto de Ana. Eu não sei se posso confiar em você. Você me abandonou. O grito dela era um misto de dor e revolta, ecoando nas paredes do orfanato. Lucas não sabia como se sentia. Ele sempre teve uma faísca de esperança com Ana. Mas agora, tudo parecia um deserto, seco e árido. E enquanto cada pessoa tentava processar a explosão de verdades, um barulho vindo do fundo da sala interrompeu o momento. Uma explosão de luz, seguida de um tremor, fez o chão tremer. Os homens armados se viraram, inquietos, mas as palavras de Maria ainda ressoavam. Vocês não têm ideia do que está por vir. As janelas começaram a tremer, como se um furacão estivesse se preparando para atacar. Os rostos de todos estavam pálidos, absorvendo a gravidade da situação. E Lucas percebeu que essas revelações apenas começavam. O que mais existia nas sombras, prestes a emergir. E assim, a sala ficou silenciada novamente, antes de tudo se transformar em um grito ensurdecedor. O que aconteceria agora? Quem eles eram realmente após as revelações devastadoras? O futuro estava prestes a despedaçar-se sob os pés deles, e Lucas sentiu que a verdadeira luta apenas começara. Ana olhou para Maria, a confusão refletida em seu rosto. Mãe? O pronome soou como uma bomba entre os outros. O ar ficou pesado, como se todo o edifício estivesse prestes a ruir. Lucas sentiu uma onda de choque. Maria, a diretora que sempre protegeu o orfanato, tinha um papel mais profundo, e a revelação tinha caído como uma tempestade. Os homens armados hesitaram, seus rostos mudando de determinação para incerteza. Ricardo estava em choque, a boca aberta, tentando entender a conexão. Carlos balbuciou. Não, isso não pode ser verdade. Ele parecia um homem à beira de colapsar, o peso da verdade esmagando-o. Precisamos sair. Maria gritou, o pânico à flor da pele. Mas enquanto ela tentava puxar Ana, o piso começou a tremular novamente, e o som de vidro estourando ecoou. Um clarão iluminou o ambiente, e a porta de entrada simplesmente explodiu sob a força de um novo ataque. Fumaça e escombros voaram para todos os lados. Lucas tentou se mover, mas sua cadeira não respondeu como ele queria. Dá para ver isso? O que está acontecendo? Ele estava gritando, tentando entender. Mas o caos não fazia sentido. No meio da confusão,
uma figura emergiu da fumaça. Um homem vestido de preto, com a cara coberta, caminhava em direção a eles. Seu olhar penetrante atravessou a sala. Eu vim buscar a garota, ele disparou, a voz grave soando como um trovão. O que quer que vocês estejam fazendo aqui não importa mais. É tarde demais. E com isso, ele se virou. Os outros homens armados encurralando todos com lâminas reluzentes. Lucas sentiu uma onda de terror infiltrando seu coração. É quem? Carlos gritou, mas o homem apenas sorriu. Um sorriso cruel que varreu a sala. Vocês não entendem. A verdade é mais profunda do que imaginam. Ana não é apenas uma sobrevivente. Ela é parte de algo muito maior. O silêncio ficou esmagador. O que você quer dizer? Ana perguntou, as palavras saindo com dificuldade. O homem virou lentamente, os olhos brilhando com uma confiança traiçoeira. Vocês realmente acham que estão seguros aqui? A verdade sobre o passado de Ana vai destruir tudo o que vocês conhecem. E de repente, tudo pareceu se espalhar. A fumaça na sala começou a se acumular. E uma explosão, não de destruição, mas de luz envolveu todos. E então, imagens começaram a dançar diante deles. Memórias de um passado obscuro e cheio de segredos. Ana, uma criança pequena, correndo em uma casa e homens sendo levados. O rosto de uma mulher aparece, não Maria, mas uma mulher diferente, com um olhar materno. E as semelhanças são inegáveis. Ela é a chave, disse o homem com certeza. E vocês estão todos no caminho. Lucas piscou, os olhos arregalados. No caminho? Para quê? Ele não sabia, mas de repente tudo parecia ligado. A dor no peito crescia, e ele percebeu que se o homem estivesse certo, tudo o que conhecia poderia desmoronar. Essa não era só a vida de Ana, mas a de todos eles. Fuja! Maria gritou, puxando Ana. Mas o homem riu, uma risada fria. Você realmente acha que pode proteger o que não entende? E antes que alguém pudesse reagir, ele desapareceu em uma nuvem de fumaça, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os outros ficaram paralisados, o cheiro de fumaça ainda queimando no ar. Lucas se deu conta de que o que quer que viesse a seguir era grande demais para ignorar. Uma sensação de desespero tomou conta dele. O que nós somos? O que realmente está acontecendo? E nesse momento de dúvida, uma nova explosão de luz iluminou tudo, revelando furtivamente um desvio entre eles e o que quer que estivesse prestes a acontecer. O que mais estava escondido sob a superfície? E mesmo enquanto a fumaça se dissipava, uma nova claustrofobia fez Lucas se perguntar. A história que eles conheciam estava prestes a ser reescrita. E nem eles mesmos eram quem pensavam ser. A sala estava em silêncio, e a tensão se espalhou pelo ar, enquanto todos tentavam processar a revelação de Maria. Lucas sentiu seu coração disparar. O que era toda essa confusão? Ana não era só uma mulher comum. E Maria? O que ela realmente era? Uma onda de incerteza começou a tomar conta dele. Do lado de fora, os gritos e o barulho dos homens armados se intensificavam. Lucas olhou para Ana. O rosto dela estava pálido, os olhos pareciam perdidos. Mãe? O sussurro dela era uma mistura de incredulidade e desespero. Enquanto isso, Ricardo balançava a cabeça, como se quisesse afastar a ideia de que tudo aquilo era verdade. Carlos, atordoado, finalmente falou. Como você pôde esconder isso de mim? Ele olhava para Maria com uma mistura de raiva e dor. O clima estava tão carregado que parecia que uma tempestade estava prestes a despencar. E então, uma explosão ensurdecedora ecoou. Lucas não conseguia acreditar. Uma fenda na parede do orfanato. Materiais voando, poeira e destroços. Ele se virou rapidamente. Sua cadeira balançou e ele agarrou os apoios como uma âncora na tempestade. Ana, ainda em choque, agarrou o braço de Maria, puxando-a para trás. O que está acontecendo? Um grito cortou o ar. Eles estão vindo! Era alguém do orfanato, tentando correr contra o tempo. A luz piscava e todos pareciam paralisados,
como se o pânico tivesse roubado suas vozes. E então, no caos, uma figura apareceu. Era um homem de pé, imponente, saindo dos destroços, com uma presença que fazia o coração de Lucas acelerar. Ele olhou diretamente para Ana. Você está pronta para descobrir a verdade? O homem perguntou, sua voz ressonando com uma confiança estranha. Lucas franziu a testa, sentindo que algo estava muito errado. O homem tinha um olhar que parecia conhecer muito mais do que estava revelando. Em um instante, o ambiente tornou-se eletricidade pura. Você foi escolhida, Ana. A sua história nunca foi simples, e você sabe disso. O olhar do homem se fixava em Ana, como se estivesse tentando ativar uma memória inexplorada. Ana deu um passo para trás, suas mãos trêmulas. Quem é você? A voz dela era um fio de medo. Lucas sentiu a adrenalina correr em suas veias. O que mais poderia acontecer? O homem não respondeu imediatamente. Ele simplesmente sorriu. Então, ele deu um passo à frente e, num movimento rápido, ofereceu um pedaço de papel amassado a Ana. Isso pode ajudar você a lembrar do que realmente aconteceu com sua família e o que você realmente é. Lucas piscou, confuso. O que isso deveria significar? Ana hesitou, mas então pegou o papel, sua expressão mudando para algo entre curiosidade e terror. Eu não entendo. Você não é só a sobrevivente de uma história trágica. Você tem um legado, um poder que nem você mesma conhece. As palavras do homem pareciam cortantes como facas. Lucas sentiu o mundo ao seu redor desmoronar ainda mais. Poder? O que ele queria dizer com isso? E então, antes que alguém pudesse reagir, uma segunda explosão ocorreu, desta vez mais forte. As paredes do orfanato tremeram e a luz piscou freneticamente. O homem em pé parecia se preparar para algo. Ana, em pânico, começou a abrir o papel. Lucas notou que não eram apenas linhas. Eram desenhos, símbolos que pareciam se mover sob a luz. Um nó se formou em sua garganta. Ana, o que é isso? Ele a questionou. Mas antes que ela pudesse responder, uma nova revelação surgiu. O papel começou a brilhar, emitiu uma luz intensa. E no meio do clarão, tudo mudou. A figura misteriosa olhou para Carlos, e seus olhos brilharam com reconhecimento. Você também faz parte disso. Isso não é só sobre Ana. Todos vocês têm um papel. O choque percorreu a sala. Carlos estava pálido, as mãos tremendo. O que ele estava escondendo? Como ele se encaixava em tudo isso? A emoção flutuou e se transformou em uma tensão pulsante. Os homens armados hesitaram, apanhados pela nova realidade que parecia se desdobrar diante deles. Ana, com a luz pulsando em suas mãos, olhou para as marcas. O que é isso realmente? Me diga! Ela gritou, sua voz carregada de uma mistura de esperança e pavor. Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, o homem desapareceu na nuvem de fumaça, e a sensação de que o passado nunca deixaria eles em paz se intensificou. Lucas sentiu que tudo estava fora de controle, e o mundo que eles conheciam estava à beira de um colapso. O que mais estava escondido sob as camadas dessa história que nunca deveria ver a luz do dia? Em um instante, tudo que era familiar se tornara um verdadeiro labirinto de segredos e promessas quebradas. E agora, no olho da tempestade, eles precisavam decidir o que realmente significava essa verdade e o que o futuro reservava para cada um deles. Ana, com o papel em mãos, mal conseguia processar o que estava acontecendo. A luz emanava daquela folha, dançando em seus dedos, quase como se tivesse vida própria. O homem misterioso, antes tão seguro de si, desapareceu, mas as palavras ecoavam. A verdade sobre o passado de Ana vai destruir tudo o que vocês conhecem. O ar estava carregado, o tempo parecia desacelerar. Lucas sentiu um aperto no peito. Ele não sabia o que era mais aterrorizante: a presença dos homens armados ou a revelação de que Ana tinha um legado, um poder que ainda não compreendia. O que é isso, Ana? Ele quase sussurrou, a voz falhando. Ana olhou para o papel,
seus olhos brilhando de confusão e medo. Eu não sei, mas parece familiar. Como se eu já tivesse visto antes. Ela hesitou, respirando fundo, tentando se acalmar diante do caos. Foi quando a estrutura do orfanato começou a tremer novamente. Não por causa do tumulto, mas por uma força interna. Como se algo lá dentro estivesse se agitando. As luzes começaram a piscar, e um forte estrondo reverberou, como se as paredes estivessem em colapso. E então aconteceu. Uma fenda se abriu no chão, um buraco escuro sugando tudo ao seu redor. "Fujam!" gritou Maria, puxando Ana para longe da abertura, mas era tarde demais. O chão se partiu com um rugido, e antes que alguém pudesse reagir, um tentáculo envolto em sombras emergiu daquela fenda. Uma presença malevolente, cheia de olhos brilhantes e um ar de mistério. Os homens armados, que antes pareciam tão determinados, hesitaram, confusos e medrosos. É isso que eu estava dizendo. O homem que parecia saber de tudo, exclamou, agora pálido, olhando para o tentáculo com um misto de medo e reverência. Vocês não deveriam estar aqui quando isso acontecer. O tentáculo parecia ter vontade própria. Ele se movia em direção a Ana, como se reconhecesse algo nela, algo que a tornava especial. Uma elevação de energia ao redor dela pulsava. Lucas percebeu que as sombras estavam se aproximando, e seu coração disparou. Ana, cuidado! Mas antes que a advertência conseguisse alcançar Ana, o tentáculo a envolveu. Um grito ecoou, não só dela, mas de todos ali presentes. A sala, o orfanato, toda a vida deles foi devorada pela escuridão. E Lucas viu o olhar de desespero de Carlos, seu amigo, seu irmão talvez, refletindo a mesma impotência. E no meio da escuridão, Ana começou a brilhar. O brilho era ofuscante, irradiando uma luz branca que contrabalançava as sombras que a cercavam. A luz crescia, e as formas ameaçadoras do tentáculo começaram a recuar. "O que está acontecendo?" Lucas perguntou, seu coração disparando. Ele sentia um nó na garganta. "Este é o seu legado", disse o homem misterioso, com uma voz embargada, agora mais próximo. "Você deve aceitá-lo, Ana. É uma parte de você. Lute contra isso." Ana parecia estar travando uma batalha interna. Seu rosto se contorcia em dor e força. "Não, eu não foi isso. Não me envolva nisso." E quanto mais ela resistia, mais a luz se tornava intensa, enquanto o tentáculo se retorcia, tentando resgatar seu prêmio. Lucas olhou ao redor. Viu Ricardo e Maria paralisados. E Carlos, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto, presa entre a esperança e o medo. "Ana, por favor, acredite em nós." O desespero na voz dele apunhalou Lucas, mas o que mais impactou foi o que aconteceu em seguida. A luz de Ana explodiu com tamanha força, que fez com que todos se ajoelhassem, como se uma onda de poder tivesse varrido a sala. E na explosão de luz, outra figura apareceu. Era uma mulher que parecia familiar. O rosto de Ana se iluminou em reconhecimento. E a conexão se fez. "Mãe?" Seu sussurro foi como uma flecha. A mulher sorriu, uma expressão que misturava amor e dor. "Finalmente, você encontrou. Agora precisamos acabar com isso." E foi num piscar de olhos que o tentáculo desapareceu. E com ele, a fenda. Mas enquanto tudo se acalmava, uma nova reviravolta surgiu. A mulher virou-se para Lucas e Carlos, seus olhares profundos, como se carregassem o peso do universo. "E vocês não são apenas amigos. Vocês também são parte disso. Filhos dos ancestrais, responsáveis por um legado que se estende além do que conseguem imaginar." Lucas começou a sentir a verdade atingindo-o como uma onda avassaladora. O que isso significava? Eles não eram só vítimas dessa história, mas protagonistas de algo muito maior do que podiam compreender. E no meio daquela epifania, a sala começou a perder a luz. A energia dele se dissipava, e Lucas olhava ao redor. Estava preparado para tudo,
Mas a última frase ecoou em sua mente antes que tudo escurecesse. Estamos apenas começando a entender. E nesse jogo de luz e sombra, Lucas percebeu que os laços que uniam todos eram mais profundos e sombrios do que jamais imaginariam. O que havia dentro deles, o que estava por vir, seria ainda mais devastador. Ana olhou para a mulher que se apresentara como sua mãe. O choque no ar era palpável, e as emoções explodiam como fogos de artifício. Mãe? O sussurro de Ana era uma mistura de incredulidade e um desejo desesperado por respostas. A luz que emanava dela enchia o espaço, mas os rostos ao redor estavam congelados em espanto. Sim, sou eu, a mulher disse, a voz tremendo de emoção. Eu sei que tudo isso parece impossível, mas você precisa me ouvir. E então, ela deu um passo à frente, como se cada palavra fosse uma promessa de que tudo mudaria. Mas Lucas não conseguia processar. A imagem de Ana brilhando como uma estrela doutra parte, velha dor e amor submersos nos olhos da mulher. Então veio um tremor. Um golpe repentino que fez o chão tremer novamente. Não era apenas o orfanato. O mundo parecia estar se rasgando. Todos para longe! Gritou Maria, empurrando Ana para trás. Mas o tremor ficou mais forte, como se o próprio prédio estivesse nervoso com os segredos que trazia. A fenda no chão parecia viva, se contorcendo e pulsando de forma ameaçadora. E aí, algo aconteceu. A luz de Ana começou a ir embora, sugada pela escuridão que emergia do buraco. Não! Não! Ela gritou, o pânico em sua voz fazendo Lucas sentir um aperto no peito. Tentou se mover, empurrando a cadeira de rodas, mas foi paralisado pela cena diante dele. Os homens armados recuaram, mas não eram mais o seu maior medo. O buraco agora emitia sons estrondosos, como gritos abafados, e a figura que surgira primeiro havia se tornado apenas um ponto de luz distante no meio da escuridão crescente. Lucas olhou para Ana e para a mulher. Elas estavam conectadas, mas agora algo ameaçava separá-las. Rápido! Gritou Ricardo. Temos que sair daqui! Mas nenhum dos outros estava se movendo. Ana piscava desesperadamente, e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. A dor dela apenas deixava Lucas mais angustiado. Ele queria ajudar, mas não conseguia entender o que estava acontecendo, nem o que podia fazer. Vocês não podem ir a lugar nenhum, a mulher disse, agora com um olhar sombrio. A verdade que está prestes a ser revelada se estende muito além de nós. E quando ela falou, a fenda se expandiu, sugando qualquer esperança que ainda restava no ar. De repente, a visão de uma sombra tomou forma, e não era a luz de Ana que a iluminava. Era uma figura monstruosa, uma criatura de pesadelos, de pesadas correntes e olhos cheios de dor, uma abominação feita de sombras. O terror agora estava presente em cada canto. Isso é o que você herdou, Ana. A mulher disse, seus olhos cheios de um conhecimento aterrorizante. O legado da sua verdadeira família. E o que a envolve não é apenas poder. Lucas percebeu que ao olhar para Ana, ele viu uma luz forte que não era de uma heroína, mas de alguém com um destino maldito. O rugido da sombra ecoou pela sala, como se estivesse rindo deles. A realização atingiu Lucas em cheio. Não era apenas uma batalha a ser vencida, mas a revelação de um destino terrível que moldava suas vidas. Não, isso não pode ser verdade! Carlos gritou, os olhos arregalados. Ana, não pode ser! A incredulidade dele parecia uma reverberação de todos os medos que estavam nascendo. E então, no momento mais inesperado, algo simplesmente aconteceu. A criatura de sombras olhou diretamente para Lucas, como se o estivesse reconhecendo. O ar passou a ser pesado. Você não deveria estar aqui, veio a voz, uma mistura de ecos distantes. A vingança é de quem pertence ao meu domínio. O que isso significava? Lucas sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ele não fazia ideia do que se passava, mas seu corpo estava reagindo. Não era só sobre Ana e a verdade que ela havia herdado.
Isso agora estava conectando a todas as suas histórias, revelando uma maldição que os mantinha presos a um passado que nunca deveriam ter conhecido. Ana, com seus olhos brilhando com a força da luz, gritou: "Eu vou acabar com isso!" Mas enquanto ela falava, a sombra começou a se contrair, e o eco do que estava acontecendo fez todo o orfanato tremer. Lucas se sentiu perdido, como se estivesse flutuando em um lugar onde a verdade só se tornava mais escura. E assim, entre gritos e sombras, uma nova batalha se formava, desafiando cada um a repensar quem realmente eram. "Precisamos sair!" ele gritou, mas a sombra já tinha começado a ceder, mostrando que o futuro não era apenas um nascido de esperanças, mas de pesadelos que ameaçavam engolir tudo. Enquanto isso, a mulher olhou para Lucas e pela primeira vez viu um 17, não reconhecimento, mas uma advertência. "Você quer saber a verdade? Isso está apenas começando." E o orfanato, antes um lar, tornava-se agora um campo de bate. Ana olhou para a mulher, a luz dela pulsando, enquanto a sombra batia à porta. "Mãe?" O desespero e a esperança se misturaram em sua voz. Lucas sentia o coração disparar. Tudo parecia desmoronar. O que é essa verdade? A mulher parecia hesitar por um instante, como se palavras eternas fossem pesadas demais para sair. "Sim, sou eu. A verdade sobre sua origem é maior do que você imagina." Mas o que isso significava? O chão tremeu de novo. O tentáculo se movia, como se percebesse a fraqueza na sala. Ricardo e Carlos, paralisados, perceberam que a situação estava deteriorando. "Fuja agora!" gritou Maria, enquanto tentava proteger Ana com o próprio corpo. O soco no peito de Lucas aumentava. Então, algo chocante aconteceu. O homem encapuzado, que assim que desaparecera, retornava através da fumaça. Mas agora seus olhos brilhavam com uma luz escura, e um sorriso torto se formou em seu rosto. "Ah, família reunida! Isso é tão perfeito!" Era como se ele soubesse de tudo. Ana e a mulher se viraram. "Quem é você?" A voz de Ana tremia, mas havia uma determinação nela, uma força tentando emergir. Lucas estava surpreso, sem entender o que estava acontecendo. "Eu sou a razão para você estar aqui", ele disse, com a voz provocativa. "E seu pai? Bem, ele não pode estar muito longe." Um impacto atravessou a sala. "Pai?" Ana ficou em choque. A expressão dela se transformou de desespero em confusão. O que quer que esse homem dissesse mudaria tudo, e todos ali sentiam isso. "Sim, Ana, e também é o motivo pelo qual você guarda esse poder. Você é a chave. Mas eu sou o único que pode mostrar a verdadeira realidade que está escondida das suas memórias." A presença sombrio do homem tornava-se mais intensa. A sombra pareceu se materializar ao seu redor. Seus lábios se curvaram em um sorriso sádico. Esta luta não é apenas uma jogada, é uma luta pela sua própria identidade. O chão tremeu mais uma vez, e Lucas agarrou a cadeira, tentando não ser puxado pela escuridão. A mulher olhou para Ana, tentando transmitir força. "Lute contra isso. Você não pode deixá-lo moldar seu destino." Então, de repente, a luz brilhou ainda mais intensamente. Ana gritou de dor, como se estivesse sendo esticada entre duas forças opostas. "Eu não sou isso." "Eu não escolhi." O homem riu, suave e ameaçador. "Mas você é. E agora uma escolha tem que ser feita. Aceite seu pai ou fique presa nesta dança de sombras." O ar ficou denso. Cada um na sala sentiu como a vida estava prestes a mudar. De repente, um segundo homem emergiu das sombras. Um homem idêntico ao encapuzado, mas com uma expressão fria e controlada. "Eu não deixarei você levar minha filha", disse o novo homem. O choque foi como um soco no estômago. Carlos olhou entre os dois homens. "O quê? Você é..." "Sou eu, seu pai também", o homem declarou, com uma força que fez a sala tremer. "Ambos são filhos da escuridão e da luz, e agora precisam escolher sua verdade.
Lucas mal conseguia respirar. O que isso significava para todos eles? A conexão era avassaladora. A cada movimento dos homens, o futuro de Ana e até mesmo de Lucas parecia ameaçado. As revelações giraram em um turbilhão, cada uma mais intensa que a anterior. A mulher ao lado de Ana fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Não deixarei você escolher assim. Você é mais do que isso. E ali, enredados nas sombras e na luz, cada um questionava sua própria identidade. As conexões e os laços eram mais complexos do que pareciam. Então, enquanto a tensão crescia, a sala iluminou-se novamente com um brilho intenso. E, em meio à luz ofuscante, um ruído ensurdecedor ecoou. A estrutura começou a se desmoronar ao redor. Tudo o que conheciam estava prestes a ruir, e com isso, uma única pergunta pairou no ar. O que realmente significava ser parte dessa linhagem? E quem seriam eles depois de tudo isso? Ana e a mulher se encararam, o choque, a dor e a confusão em seus olhos. O tremor do chão se intensificava, como se toda a realidade estivesse prestes a ceder sob seus pés. Você é minha mãe? Ana balbuciou, a voz quase perdida no caos. A mulher, com uma expressão que misturava amor e tristeza, confirmou. Sim, minha filha, mas você precisa entender. Sua vida nunca foi comum. Lucas sentiu o coração apertar. Tudo ao redor era uma tempestade, mas no fundo, a conexão entre elas começava a brilhar como uma luz distante. Isso não pode ser verdade, Carlos gritou, a agonia em sua voz ecoando na sala. Ricardo segurava a irmã, protetor, enquanto as sombras pareciam se aproximar cada vez mais. A cena tornou-se um jogo entre luz e escuridão. O homem encapuzado observava, e sua presença trazia uma tensão palpável. Você foi feita para isso, Ana. O poder que você tem pode mudar tudo. Você só precisa aceitá-lo. Não! Ana gritou, a fúria em seus olhos se misturando com lágrimas. Eu não sou um objeto de poder, eu sou mais do que isso. A luz dela pulsava, como se resistisse a todas as forças que tentavam controlá-la. O chão tremeu ainda mais, e a sombra gigante sobre eles rugiu, como se fosse uma criatura viva se alimentando do seu desespero. Escolhemos a liberdade, gritou Maria, se colocando na frente de Ana. O medo agora era maior que qualquer escolha que poderiam fazer. Todos vocês precisam entender. O legado que carregam é uma bênção, mas também uma maldição. Nesse momento, a mulher sorriu para Ana, e Lucas percebeu que havia amor em cada uma das suas palavras. A sua escolha não é entre a luz e as sombras, mas como você usa esse poder para mudar o que está ao seu redor. Não tenha medo. A sombra avançou, mas naquele instante, Ana levantou os braços. Eu sou mais forte do que você. Eu não vou deixar que você me controle. E a luz dela irrompeu, envolvendo a sala de pura energia. O som estrondoso de ondas de energia se misturava ao ruído das paredes se desmontando. É claro que tudo estava mudando. Ricardo e Carlos se posicionaram ao lado dela, determinados, fortalecidos pela união. E Lucas, preso em sua cadeira de rodas, sentiu cada músculo se puxar. Eu estou com você, Ana, ele gritou, o coração batendo forte. Nós somos uma família. Os gritos e o caos aumentaram, mas uma nova determinação surgiu entre eles. Ana, cercada por todos, começou a canalizar a energia. O brilho ofuscante cresceu e a sombra rugiu, recuando diante da luz intensa. Vamos acabar com isso juntos. A voz de Ana era poderosa e a luz começou a tomar forma. E então tudo se acalmou. A sombra foi empurrada para trás, como se estivesse reprimida por uma barreira invisível. A estrutura do orfanato estava danificada, mas em meio ao escombro havia uma sensação de alívio. Lucas olhou para Ana, que agora respirava pesadamente, mas com um brilho nos olhos. Nós conseguimos, murmurou, o peso do pânico agora se dissipando. Todos começaram a se aproximar, sentindo que a batalha é que os unira. Mas um novo choque atravessou a sala. A segunda figura,
Seu pai olhou para eles com um ar de tristeza. Vocês não conseguem entender. A batalha ainda não acabou. Não tão cedo. O que está por vir vai testar a força de vocês a cada passo do caminho. A carga emocional voltou e a tensão estava a mensagem. Os rostos de cada um mostravam um misto de determinação e desafio. No entanto, uma nova sensação surgiu, uma força que agora unia o passado e o futuro. Assim, todos juntos, com laços que nunca esperaram formar, estavam prontos para enfrentar o desconhecido. Lucas olhou para a janela quebrada e viu um céu limpo, como se as nuvens tivessem se dissipado. A história que se desenrolava estava apenas começando. O que virá a seguir? Ele sussurrou. Mas, no fundo, todos sabiam que eram mais fortes juntos. Eram uma família. E assim, a cena final se desfez entre sussurros de esperança e um novo horizonte, esperando para ser explorado. E antes de encerrarmos, preciso que você faça algo muito importante. Se você ainda não está inscrito no canal, este é o momento de garantir que não vai perder nenhuma história exclusiva que vem aí. Clique agora no botão de se inscrever e junte-se à nossa comunidade. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam essa história incrível. Quero ver a seção de comentários inundada com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu aqui. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs como você compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos! Mais histórias estão por vir.